Boa noite, turma. Fabiana, Vitor, pessoal que está entrando aí, João Carlos, o Alan já está entrando aqui. Vou só chamar ele aqui para a gente começar. Boa noite a todos. Peço aí que vocês compartilhem aí sobre silagem de grãos. Alan, eu aceitei você aqui, cara. Deixa eu ver aqui se eu... Por que que não tá... Não estou entendendo aqui. Você já me requisitou? Beleza. Veio. Acho que agora deu certo. Deixa eu ver aqui só se o Alan aceitou, só que tá. Eu não sei se está dando algum problema aí, ó, com o sua É, imagem não está aparecendo. eu tô vendo aqui, Gustavo. Tá escutando o meu áudio aí? Às vezes só a câmera deve estar invertida. Eu estou escutando seu áudio, sim. Ah, Veja se a câmera. Aí. essa tecnologia pega a gente. Eu falei, isso aí tá com cara de ser a parede do caboclo. É, show de bola. Tá me ouvindo bem? Tô escutando perfeitamente. Então tá bom, show de bola. Alan, primeiramente aí, boa noite para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós aqui da Track and Feed, falo em nome de todos, é uma honra tê-lo conosco. Você já participou aqui com a gente em outra oportunidade, né? Que o anfitrião foi o William, né? E hoje te chamar de novo aí para bater esse papo, discutir tanto aí sobre silagem de grãos, que você é um dos principais difusores aí na parte de extensão, né? A gente sempre troca ideia, discute bastante. Então é uma honra muito grande aí tê-lo conosco. E eu já queria pedir você aí para se apresentar para quem não te conhece e contar um pouquinho da sua trajetória aí profissional até o que você faz hoje, né? Como que você está trabalhando hoje, o nome da sua empresa, tudo mais. Fazer essa trajetória para nós Uhum. aí. Boa noite. Obrigado aí, seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Me escuta bem, né? Perfeito, né? Beleza. Sim, sim. Eu que agradeço o convite, né? Nós que estamos nessa estrada aí, né, nessa jornada juntos, né? Nos conhecemos aí há uns 13 anos e é um prazer imenso, né? Contribuir com o seu canal, com o Track and Feed e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Você, o Gustavo, está muito à frente, né? Mas vocês são uma equipe, né? Então você, o Ramon, o William, a Késia, né, parabenizar vocês pelo canal e pelo trabalho que vocês estão fazendo aí de divulgação de conhecimento científico, né, de uma maneira bastante simples, né, resumida e prática, né. Então, hoje é um novo canal de comunicação que a gente tem, que são as plataformas digitais. Vocês estão fazendo isso aí de uma maneira muito bacana, né. Parabéns. Então, meu nome é Alan de Santa Pereira, eu sou zootecnista, formado pela Unesp de Botucatu, né, e graduei lá em 2009 a 2013. Eu vou contando um pouquinho assim da minha história, já como é que eu comecei a trabalhar com grão reidratado, que acho que já vai introduzindo um pouco o tema, né? Então, assim, meu primeiro contato com o grão úmido foi na faculdade, lá na época que eu era estagiário e participante da diretoria de um grupo de estudos lá, chamado Nutrir, né? Coordenado pelo professor Mário Debini Arrigoni. E em 2009 foi o primeiro grão úmido que eu fiz na minha vida, né? Que eu tive contato com essa silagem, né? Então foi no experimento, o confinamento experimental de novilho super precoce, que é tocado lá pelo professor Mário e a professora Cíntia, né, e lá a gente tinha que fazer silagem de grãos úmidos para poder fornecer para os bois dos experimentos, e era uma operação de grão úmido mesmo, que era feita em bolsa, e a gente tinha que casar com o departamento de agricultura, de agronomia, porque eles tinham que colher o milho para a gente, e a gente tinha que medir a umidade, fazer todo o processo certinho em bolsa, né? E naquela época eu achei muito bacana esse processo, e daí para frente eu sempre me envolvi, né, com esse tipo de silagem. E depois, mais para frente, quando eu tive contato com nutrição de vacas de leite, lá no professor Marcos Neves, né, quando eu fui fazer um estágio na minha graduação ainda, foi a primeira vez que eu vi uma silagem de grão reidratado de milho, né? O
professor Marcos, que é um dos difusores e que ajudou a desenvolver essa técnica aí no Brasil, e foi o meu primeiro contato com uma ensilagem de milho reidratado lá naquela época, em 2010. Né? E daí para frente eu apaixonei por esse alimento, essa silagem, né? E tenho, né, trabalhado com isso. Posterior à graduação, eu me formei em zootecnia, fui trabalhar, né, na empresa, na indústria. Tive a grande sorte de cair numa empresa muito boa, onde eu conheci pessoas muito boas e me deu muita oportunidade. A empresa, na época, trabalha até hoje com inoculantes biológicos para silagem. Então, eu pude, durante aí 5 anos, trabalhar bastante focado, né, em assessoria e atendimento de clientes voltado para a confecção de silagem. E foi aonde realmente eu posso julgar que eu me tornei um especialista nisso, porque ao longo aí de 3 estados que eu atendia, né, que era Minas Gerais, São Paulo e Goiás, eu tinha que assessorar clientes que iam fazer a silagem e estar auxiliando eles nesse processo. Depois, nesse período, eu fiz uma especialização, né, de nutrição de ruminantes na Exalc, e depois, por querer outras coisas, né, na minha vida profissional e pessoal, eu acabei saindo da empresa e atualmente eu estou como consultor autônomo, né, a minha empresa chama ASP Agroconsultoria e trabalho com nutrição de bovinos de leite, bovinos de corte e assessorias em processos de confecção de silagem, tanto planta inteira quanto silagem de grão úmido, silagem de grão reidratado, né, e afins aí, silagem de capim, SNAP, né. Nós vamos assessorando o pessoal nas técnicas de confecção de volumoso e grãos. Né? É mais ou menos essa minha trajetória. Então, faz exatamente 14 anos que eu trabalho com silagem de grãos, especificamente em si, que eu tive contato, né? Mas profissionalmente tem 10. Né? Não, bacana, lá. Eu sempre gosto de pedir aí para o pessoal contar a história, né, profissional, porque eu acho que isso aí pode ser um mapa aí para quem está começando a carreira, né? Saber um pouquinho aí como que outras pessoas referências aí do mercado se fizeram, se moldaram e correram atrás aí do seu objetivo profissional. E eu acredito assim que a gente sempre trocou muita ideia sobre isso, né? Porque quando eu também acabei o doutorado, eu entrei dando consultoria em silagem. E era algo ainda que tem uma demanda muito grande, né? A gente não tem pessoas tão especializadas em silagem e parece uma coisa simples, mas não é, porque tem muitas coisas práticas, né? Eu acho que a, a validade desse bate-papo nosso aí vai passar por isso, né? O quão a gente vai ser capaz aqui de abordar coisas práticas que às vezes não dá para executar o teórico lá na hora da operação, né? Então a gente sabe que tem muitos detalhes, a gente tem tamanhos de operações diferentes, né? Da pequena, intermediária muito grande, que às vezes a gente pega em confinamentos e isso exige a gente adaptação a esse cenário, né? De como operacionalizar para tudo sair dentro do conforme, né? Então, acho que a gente tem bastante coisa aí para trocar ideia aqui. E eu queria aproveitar, inicialmente, né, Alan, a sua opinião, só para a gente fazer uma introdução, porque a gente tem pessoas aqui de todos os níveis, que assim, eu falo nível no sentido aí de conhecimento na área de nutrição de ruminantes, mas eu queria que você, primeiramente, introduzisse para o pessoal por que fazer a silagem, usar esse tipo de processamento, né? Que é a ensilagem dos grãos, seja de milho, seja de sorgo, seja qualquer versão da silagem de grãos, né? Conforme a gente vai depois escrever melhor, se é snaplage, se é grão úmido ou se é reidratado. Mas o por que fazer, né? Qual que é as vantagens aí que você, como nutricionista, vê? Uhum. Então, Gustavo, é um negócio tão doido, né, que a gente aqui fazendo uma live para até falar disso, né? Por que fazer silagem de grãos, né? Mas é um negócio que parece tão óbvio para nós, né? E eu acho que a gente deveria fazer essa pergunta, né? Por que não fazer, né? Ainda mais, assim, num momento que nós estamos vivendo aí, que o preço de milho caindo lá para baixo, está ficando muito oportuno para o produtor comprar esse milho e armazenar de maneira muito prática, né, que é através da forma da ensilagem, e aí já está uma das vantagens que eu vejo, né, o processo de ensilagem de grãos, além de ser uma maneira de processamento
né? É uma maneira de armazenamento de grãos muito fácil na fazenda, né? Hoje o investimento em silos graneleiros ou silos de armazém, ela é alta para qualquer fazenda, seja um grupo grande ou um grupo pequeno, né? Então, se o demanda investimento capital, né, seja financiamento ou capital próprio, altos investimentos, sendo que um silo, né, você pode fazer uma trincheira de uma maneira até simples, né, sem um custo tão elevado e armazenar grandes quantidades de milho de maneira segura, né? Então, primeira assim, justificativa seria que é uma forma muito segura de armazenar grãos e importante falar que não tem tempo de validade, né? Não tem prazo de estocagem, né? O milho pode ficar o tempo que for necessário. E com isso o produtor até fazer uma jogada aí em relação a essa questão de ser mais competitivo, né, no uso dessa matéria-prima, comprar na baixa e tentar passar os momentos aí de alta, né, como diz, resguardado porque ele já fez o silo comprado no preço, né? Como se ele estivesse travando o preço do insumo dele no dia da compra. É exatamente isso que faz, né? Então é uma estratégia de hedge, vamos dizer assim, né? O produtor também poderia utilizar uma outra vantagem. Mas acho que a principal vantagem que a gente vê como nutricionistas, né, que trabalha com nutrição, é a questão da eficiência alimentar. Hoje é algo que não tem, é indiscutível, a gente tem que falar de eficiência alimentar, algo que é muito tratado em suíno, em aves, né, na zootecnia, nós que somos zootecnistas, né, escutamos desde a graduação eficiência alimentar, né, e ainda no ruminante a gente está agora realmente vendo isso acontecer no campo, né? A gente medir consumo e medir desempenho. Algo que no gado de corte é muito mais comum, né? Porque é algo que é, vamos assim, mensurado quase que diariamente, né? Através de corte coxo, consumo de baias, né? Mas o desempenho vai ser mensurado só lá no final, né? Só na hora que o animal vai para o abate. E no leite, né? A gente tem a oportunidade medir eficiência alimentar diariamente, né? Porque a gente, se pesar o leite da vaca todo dia e medir o consumo dela diariamente, a gente consegue calcular essa eficiência alimentar diário, né? Então, eficiência alimentar é de manutenção de produção com redução de consumo de matéria seca, né? Então, é aí onde está a grande questão do negócio, tá? E Gustavo, assim, é muito engraçado que como os produtores na prática fazem a observação dessa eficiência alimentar, você já parou para perceber como que o produtor faz nessa mensuração de eficiência alimentar? Aquele produtor simples, que não mede consumo, mas que ele vai lá e fala, rapaz, esse negócio diminui o consumo de grão mesmo. Você já percebeu isso? É uma pergunta para você, mas a gente vai introduzindo tudo nessa pergunta aí. Não, eu acho que ver o tamanho da batida da dieta dele, né? Quanto que ele está ofertando todo dia, que ele vai ter que vai ofertar menos e vai manter a produção, né? Na prática, Gustavo, o produtor pequeno mesmo, aquele que está introduzindo isso, ele pega 1 tonelada de milho, reidrata esse negócio, adiciona 350 litros de água e na hora que ele vai fornecer essa silagem para a vaca dele, ele troca 1 para 1. Ou seja, ele estava dando um fubá com 88% de matéria seca e agora ele fornece uma silagem com 65%, né? E ele não nota queda de desempenho nenhum, manutenção de desempenho, às vezes até melhoria de proteína ou aumento de diminuição de NU, e ele simplesmente mensura que ele fala, cara, eu coloquei a cada 1 tonelada, eu fiz mais 350 quilos de milho, que era água. Então ele está vendo que ele está reduzindo 30% do consumo de milho dele. O que eu não concordo muitas vezes, né, o produtor na prática fazer isso, que a gente sabe que é arriscado, ainda mais se falando em animal de alto desempenho, vacas de alto desempenho, provavelmente essa estratégia não vai funcionar. Ele deveria corrigir na matéria seca. Mas na prática eu já vi muito produtor fazer isso e não reclamar, não ter que voltar atrás. E é aí que tá, né? O cara economizou milho, né? Ele fez água virar milho. Né? Isso é bem interessante, né, Alan? A gente pega as revisões, né, as meta-análises feitas, né, que o Ferrareto fez, mostrou exatamente isso. Manteve o leite e caiu 1,2 kg de consumo de dieta. Uhum. Eu não sei quanto que está ficando aí o custo da matéria seca das dietas que você tem rodado, mas quanto que é 1,2 kg vaca dia, né? É quanto que isso representa de dinheiro no total,
né? E se você multiplicar isso por 100 vacas, são 120 quilos a menos de dieta ingerida, vamos dizer assim, de mineral, de milho, de tudo que vai na sua dieta. É, é, Então, é uma economia assim, muito grande. Eu acho que só frisando isso, né, para o gado de corte, que esses experimentos aí foram feitos com milho brasileiro, eles tiveram uma diferença aí de 1 quilo e quase 1,5 quilo a menos de consumo, né? E assim, esse do que a gente falou aqui de gado de leite, bem provável que é maior aqui para a gente, porque o experimento que eles fizeram lá foi com milho, compilou dados de milho macio, né, de endosperma macio, né? Esse do gado de corte não, compilou com dado nacional, mas esse americano foi com milho de endosperma macio. Então a resposta aqui para o nosso deve ser ainda maior. E só para pontuar, e já passando aí já na sequência para o Alan, a gente tem que frisar por que aumenta essa eficiência, né, Alan, alimentar, né? Um ponto crucial, né, para quem está estudando aí nutrição, é basicamente que a gente está mudando o local de digestão do amido. Está passando para o rumen, né? Mais para o rumen, menos para o intestino. E quando a gente faz isso, a gente estimula a produção de propionato, né, dentro do rumen. E o propionato ele tem a capacidade de usar os íons H+, né? Evitando que eles sejam usados para gerar metano, que é perda energética. Então, assim, basicamente, a teoria por trás disso, né, Alan, tá linkada à fermentação, que a gente vai aumentar propionato, vai trazer mais amido, vai ser fermentado no rumen, vai gerar mais propionato e isso vai evitar a formação de metano, ou reduzir, né, claro, não vai eliminar. E isso aí que eu acho que é um ponto chave. Além de deixar de perder nas fezes, né, Alan? sim. Assim, tem vários cenários aí que a gente poderia discutir. Eu vi que entrou pessoal aí conhecidos aí do gado de corte e tal, mas assim, no leite o que a gente mais percebe é a diminuição de perda de amido fecal mesmo, né? Porque a gente realmente nas fazendas tem grande dificuldade de conseguir operacionalizar a moagem fina, realmente moer fino do jeito que precisava. E a gente sabe que parte desse fubá ainda não vai ser digerido no rumen, vai para o intestino, não vai virar lactose, não vai ser transformado em leite, né? E a gente realmente jogar isso para ter digestão no rumen, fazer proteína microbiana e a gente agregar, né, nesse sistema. E no gado de corte, realmente, a redução de consumo, otimizar o ganho, né? E tem alguns trabalhos aí até do professor Flávio, que testou vários tipos de processamento, né, até milho floculado, né, mostrando ganhos em eficiência do ganho e também melhor rendimento de carcaça, né, características lá da carcaça, né, sendo melhoradas através da melhoria do processamento. Mas basicamente a gente vê associação, né, de processamento tanto de forma úmida quanto seca, né, no gado de corte, mas justamente para reduzir um pouco o consumo e ganhar em eficiência, né? E aí as operações estão cada vez maiores, né? Então é muito justificado isso aí, né? Mas no leite, realmente, é a diminuição de perda de amido nas fezes. Lembrando que a gente, né, o amido que vem da dieta da vaca de leite, a maior fonte ainda não é a silagem de grão úmido, né, ou grão reidratado. A maior fonte é uma silagem de milho e a gente ainda tem dificuldade, né, Gustavo, de processar bem esses grãos na silagem de planteira. A gente, infelizmente, ainda não tem máquinas tão boas quanto a gente precisaria. Apesar de está crescendo o uso de máquinas autopropelidas, mas vamos falar, a grande maioria dos produtores ainda estão fazendo silagem com máquina convencional, a nível de Brasil, né? Com certeza, Alan. Eu acho que, frisando isso aí, que foi um detalhe fantástico aqui que passou batido, que vai digerir mais no rumen e vai gerar mais proteína microbiana, né? Então, isso aí é um aspecto muito positivo e a gente observa isso aí muito em que aumenta a proteína do leite, né? Quando a gente começa a aumentar o amido degradado no rumen, a gente tem essa resposta em aumentar a proteína do leite. Mas claro, né, Alan, tem que lembrar que tem que balancear isso aí, né? Não adianta, a gente tem que garantir a saúde ruminal para manter um bom pH ruminal, né? E depende aí de quão bom é a qualidade do manejo do produtor. Igual o pessoal aqui da Pecuária Prime tá mencionando aqui, ó. Como vocês avaliam o manejo
para saber se o produtor está no momento de ensilar esse material altamente disponível, Alan? Isso foi essa pergunta aqui. Pessoal, se vocês forem fazer pergunta, manda na caixinha, que a gente vai responder até o que o pessoal mandou, mandaram também via os stories. A gente vai responder no final também. Beleza? Uhum. Só responder essa, Alan, e a gente dá sequência. Gustavo, então, eu ainda vejo, sim, a pergunta é muito pertinente, mas eu ainda vejo muito medo, muito receio na prática dos produtores de utilizar a silagem com medo de acidose, né? Eu acho que, na média, os nossos rebanhos está faltando amido degradável e não sobrando ao ponto da gente ter acidose, tá? Mas é lógico, a partir do momento que a gente tem um amido degradando o rumen, a gente precisa ter cuidados para a gente não ter problemas e não estar prejudicando a saúde e a integridade, né, desse rumen. Basicamente, o que eu observo é rotina do setor de alimentação, então, através de frequência dos tratos, se realmente tem frequência de alimentação em horário correto, qualidade de mistura, se a gente está utilizando alguma outra fonte de forragem que pode ter seleção. Então, assim, as avaliações básicas, né? Qualidade de mistura, frequência de alimentação, se a comida está chegando no coxo, se a vaca tem acesso a ela, né? E tem que trabalhar com sobra, né? Trabalhar com consumo restrito em gado de leite e eu imagino também em gado de corte deve ser muito complicado, né? Então, assim, ter picos de consumo, isso vai gerar um problema quando você tem um amido altamente degradável no rumo. Acho que é mais ou menos o que eu tento rastrear. Não, com certeza, eu concordo com você. E assim, eu acho que a acidose ruminal, a gente tem mais ferramenta para lidar com ela também, né, Alan? A gente tem aditivos, temos tamponantes, né? Você tem aí a monenzina, tem levedura, óleos essenciais que algumas pessoas, o pessoal também tem usado. Você tem o bicarbonato, óxido de magnésio, tem alga, e a fibra fisicamente efetiva, que até o professor Marcos trabalha muito com índice aí, né? Relação fibra fisicamente efetiva e amido degradável, essa proporção aí acima de 1, né? Para tentar resguardar, além de toda essa parte aí de manejo alimentar que o Alan falou que é importantíssimo também, né? Então, tem que se atentar. O problema é que, às vezes, tem muita fazenda tendo problema de acidose no seco, Uhum. que está relacionado com milho seco, às vezes, né, Alan? E Sim. aí a gente vê muito aí a presença de bolha, muco. Eu não sei se você já observou isso em algumas fazendas. Demais. Eu tenho mais medo de acidose no seco do que no rumen. Eu acho que, assim, a acidose no rumen é um problema que todo o sistema de produção tecnificado vai ter que administrar, porque ela vai estar lá presente. Isso é o problema, vamos dizer assim, bom que a gente quer controlar, sinal que a coisa está acontecendo onde deveria acontecer. Agora, nos intestinos, é um erro nosso. Nós não estamos conseguindo fazer a digestão do carboidrato onde deveria acontecer e a gente está gerando um problema para essa vaca, né? Ou para esse boi. Isso aí causa danos irreversíveis às vezes, né? Então eu tenho mais medo desse tipo de problema do que propriamente de acidose, tá? Mas uma dica prática aqui, né? Se eu puder deixar, geralmente quando eu estou trabalhando com essas fontes, e eu só tenho essa fonte de amido degradável, né? Silagem de grão úmido, eu procuro trabalhar com amido um pouco mais baixo do que eu estou trabalhando com fonte seca. É uma maneira segura de você se resguardar, né? Então, se está acostumado a trabalhar com um teor de amido em dietas com milho seco, trabalhe com 1 ponto e meio abaixo, né, quando você está trabalhando com uma fonte altamente degradável. Se você não tem manejo, trabalha com menos ainda. Então, você vai se resguardando nisso aí, né? Quanto melhor o seu manejo, mais, como diz, perto do precipício você pode chegar, né? Quanto pior seu manejo, você tenta aumentar a sua área de escape aí. Isso o NRC trata muito bem. Ele trouxe lá tipo uma régua mostrando exatamente isso aí. Uhum. Se o manejo é ruim, você tem lotação no curral acima do ideal, né? Tem mais vaca naquele lote do que cabe ali, né? Ou seja, competição no coxo maior, novilha junto com primípara junto com multípara. Ou o que a gente vai ter que fazer para resguardar? Botar mais FTN de forragem
e reduzir o amido, né? Então não tem uma fórmula mágica, né? Ela é muita interpretação, de saber também se ajustar à realidade da fazenda. E eu acho que assim, isso que o Alan falou, a gente observa muito, né, Alan? Silagem de milho mal processado, junto com milho fubá mal moído, tem dado muita acidose fecal aí nos rebanhos. Então a gente observa aí bolha nas fezes, a gente observa muco, né? Porque aí começa a estourar aquelas células de goblet lá no intestino, que ela estoura e sai aquele muco todo nas fezes. E a gente não tem muito que, assim, aditivos ou maneiras de modular isso aí no intestino. Depois que a sua dieta está errada, né, que está com esses ingredientes mal processados, a gente não tem um aditivo para agir lá no intestino. Tem agora alguns probióticos, e o problema é que o intestino ele é monocamada, né? Ele tem só uma faixa de tecido, não é igual o rumen que tem 4, né, camadas de tecido. Então, qualquer coisinha que acontece no intestino, já a bactéria ganha o sangue, né? Qualquer lesão que tem ali vai para o sangue e tem uma resposta pró-inflamatória, que às vezes não é observada assim, clinicamente, algo até subclínico, mas deprime o consumo, né? E um dos sinais mais clássicos aí é ver bolha nas fezes e muco, né? Então, se atente a isso aí. Acho que esse é um ponto aí bem interessante, porque no rumen a gente tem mais ferramental para lidar, né? E no intestino grosso, não. Então, acho que isso aí é umas dicas aí bem bacana, bem bacana aí que o Alan mencionou. Alan, dando seguimento, né? Eu acho que uma coisa que tem muita dúvida também, que o pessoal sempre confunde, conceitua para a gente aí as diferentes fontes aí que a gente tem de silagem de grãos, né? A gente tem 3 aí principais, silagem de grão úmido, reidratado e o Snapples. E eu queria que você fizesse aí também um paralelo com o sorgo. Em quais dessas aí o sorgo entra, né? Que dá só para fazer um paralelo aí, que é um cereal diferente, que também algumas pessoas usam aí. Uhum. Legal. Vou até fazer o convite, pessoal. Acho que vocês fizeram uma publicação desse aí no Instagram de vocês, né? Explicando essas diferenças, né? Tem um post lá do tracking, depois vocês correm lá e às vezes se eu deixar alguma coisa aqui a desejar, vocês leem lá. Mas basicamente, milho grão úmido seria a operação de você colher milho com alta umidade direto da lavoura e processar isso sem ter que fazer a reconstituição com água, né? Então o milho já vem com alta umidade, geralmente acima de 28% de umidade. O ideal seria entre 32% até 35%. Isso vai depender da sua operação de colheita, se você consegue fazer isso de maneira bem feita, né, com esse nível de umidade. E você vai processar, vai moer esses grãos, né, realizar a inoculação, caso seja da sua vontade, e submeter esse processo à compactação, esse material à compactação e fermentação, e posterior vedação. A silagem de milho ou sorgo reidratado, no caso, né, seria você pegar o grão seco, né, numa oportunidade de compra, ou parcialmente seco, né, abaixo dessa umidade que eu coloquei como referência, né, 30 graus, né, de umidade, e você reconstituir, você voltar à umidade necessária para que ocorra o processo fermentativo, né, e um teor umidade-alvo seria em torno de 35%. Tá? Então, tanto milho quanto sorgo, eu consigo fazer essa operação do reidratado. Pegar grão, comprar numa oportunidade de compra, seja no mercado ou de um vizinho ou de um produtor, e moer, hidratar, seria a reconstituição com umidade, né? Compactar e submeter isso a uma fermentação anaeróbica, depois vedando o silo, né? Então, o sorgo se encaixa nessa categoria, de sorgo reidratado. Eu, particularmente, nunca consegui fazer sorgo úmido. Por causa da colheita do sorgo úmido, a gente não consegue colher o sorgo, com alta umidade. A operação de colheita pela coleitadora não acontece de maneira bem, os cachos, né, não são bem debulhados e você perde muito sorgo no campo. Tá? E o snap, né, que seria a silagem da planta, da espiga de milho, né, com palha e sabugo, né, que é feita através de uma máquina autopropelida, tá? Feita em ponto de colheita de grão úmido, geralmente, né, que seria na maturidade fisiológica do grão, não tendo a necessidade de reidratação, apenas com a umidade presente na palha, né, e na umidade do grão e do sabugo, você conseguiria ensilar esse material
né, a um processo fermentativo, né? Então, que é realizado por uma automotriz, uma forrageira, né, com uma plataforma de colheitadeira de grãos adaptada a essa forrageira. Então, basicamente, seriam as três modalidades. Eu já operacionalizei snap de sorgo. Eu já fiz uma vez, tá? Particularmente na operação era para gado de leite, a gente fez um teste e eu não gostei muito do resultado, justamente pela dificuldade de processar bem esse grão, né? A máquina, apesar de estar com um cracker que dizia ser específico para quebra de sorgo, a gente não conseguiu quebrar 50% dos grãos. Então, eu achei um resultado muito ruim para a necessidade nossa. Não que não seja possível, eu não tenho mais experiências, apenas uma vez, né? Talvez você possa comentar se você já conseguiu fazer isso, Gustavo. Mas, por enquanto, o snap lage de sorgo ainda está um desafio aí para a gente conseguir quebrar os grãos, mas eu acho que é possível, se a gente conseguir realmente fazer isso de maneira efetiva. Eu sei que na Argentina já é um pouco mais comum isso. Eu acho que até da silagem sorgo planta inteira já é um desafio quebrar o grão de sorgo. É sempre um desafio grande. E eu queria fazer um paralelo aqui, Alan, da gente pegar cada modalidade dessa aí de silagem, a gente falar das vantagens, desvantagens e os desafios na hora da operação, né? Uhum. Então, assim, como você já atuou nas três, é bom que a gente pode discutir cada uma aqui. Eu também tive experiência já com as três. Eu acho que é bem legal para contextualizar. Eu queria começar, então, pessoal, com a silagem de grãos úmidos. O Alan bateu bem em cima aqui, que ela é passível de ser feita apenas para grãos de milho, pela experiência dele que ele viu, tá? E ela consiste, né, Alan, em você ter uma colhedora de grão, né? Eu acho que esse já é um primeiro desafio, arrumar essa colhedora de grão para você alugar, né? Normalmente a gente não tem esses contatos, né? Mal é mal, a gente conhece os caras da automotriz de forrageira e ter esse cara para ir lá atuar para você. E você tem também uma janela de corte, né? Você entra na mesma questão aí da silagem de milho planta inteira. Você tem uma janela de corte para executar isso aí. Uhum. E eu queria que o Alan complementasse, né, os desafios que ele já viu na prática, né, dessa operação, o que tem de vantagem, desvantagem e os desafios e o que monitorar aí quando está fazendo silagem de grãos úmidos Uhum. de milho. Vantagem, Gustavo, é realmente não ter que adicionar água no processo, né? Então, isso é uma vantagem muito grande. Você não ter que controlar um processo de hidratação, cara, é uma tranquilidade muito grande. Então, você colher esse milho com alta umidade, você simplesmente tem que fazer uma colheita muito bem feita, verificar se não está tendo perdas de grãos por não debulhamento dessa espiga pela máquina. Isso acontece com uma frequência alta, então é importante vocês andarem atrás das máquinas durante um período para ver se está debulhando bem, porque tem milho que não tem debulha muito fácil, né? Então, às vezes, esse milho com alta umidade, ele ainda não está apto a ser debulhado facilmente pela máquina. Então, se você pegar uma ponta de espiga lá, você tem lá 5 centímetros de espiga sem ser debulhada no campo, e você tem lá 10% das espigas que está acontecendo isso, cara, você tem um prejuízo bem grande, né? Você está deixando milho no campo. Esse milho vai germinar para uma próxima cultura, isso é ruim, que você vai ter que controlar esse milho. Então, eu falei uma vantagem e uma desvantagem, até uma dica aí de acompanhamento, né? Uma outra, assim, vantagem que eu vejo, eu vou falar uma vantagem e uma desvantagem sempre na sequência. A vantagem é a facilidade de moagem, tá? O milho, quando ele está úmido, ele moe muito fácil, tá? Seja por moinho de rolo, seja por moinho de martelo, né? Qualquer tipo de moinho moe esse milho de uma maneira muito fácil. O milho está macio, então ele desintegra muito fácil, tá? Esses dias mesmo eu estava avaliando um silo de grão muito feito num cliente meu, que foi feito com moinho de rolo, que geralmente tem uma granometria grosseira. Cara, tá assim fininho, fininho, mas por quê? O milho foi colhido com 35 graus de umidade. Então, assim, ele praticamente não encontra resistência na moagem desse material. Então, isso, qual que é a vantagem? Porque aumenta o rendimento de moagem e você tem uma partícula fina, o que é desejado, né, para nós, principalmente para gado de leite. Tá? E a desvantagem disso aí, quando ele vem muito úmido também,
é que dependendo da colheitadeira vem muita impureza, tá? Então, você acaba tendo que, em alguns casos, ter que fazer uma pré-limpeza, seja com algum conjunto de peneira ou simplesmente com... É difícil fazer essa pré-limpeza, porque você teria que levar isso para um armazém, né? Mas a atitude seria realmente tentar melhorar a eficiência de limpeza na colheitadeira. Mas se vier muita impureza nesse material, você pode, em alguns casos de moinho martelo, diminuir o seu rendimento de operação, porque essas impurezas vão acabar preenchendo lá os crivos da peneira, você tem que parar a operação para limpeza. Em moinho de rolo, desculpa, você já não vai ter tanta dificuldade. Mas lembrar que impureza é sujeira, né, é contaminação e não tem nada a agregar nessa silagem, né? E eu acho que uma outra desvantagem do grão úmido, assim, não é desvantagem, mas seria dificuldade, é que tem ponto de colheita, né? Tem data para fazer, né? Então, faça chuva, faça sol, ou a colhedeira atrasou, você tem que fazer, cara. Se atrasar, você vai ter que ir para o reidratado e reconstituir esse material e adicionar água no material. Não tem como fugir disso, tá? Então, basicamente, é o que eu vejo aí como observações de vantagens e desvantagens. Uma outra coisa também, Gustavo, agora que eu lembrei, que a vantagem é que em grão úmido, geralmente você tem equipamento para não ter que fazer investimento em silo. Então, por exemplo, silos bolsas, né? As famosas linguiças, o pessoal fala, mas é silo bolsa. Você não tem que fazer investimento em trincheira, né? Em construção de alvenaria. Você pode armazenar isso em, vamos assim, quase qualquer lugar, né? Desde que seja uma superfície plana, limpa, né? Então você consegue fazer isso aí de uma maneira muito simples, tá? Eu acho que é uma vantagem também, tá? Mas você tem que fazer um investimento no equipamento ou contar com um prestador de serviço, tá? Essa parte aí de moagem, que eu queria explorar um pouco sua experiência, eu já percebi que às vezes em alguns moinhos de martelo, eu queria saber de você sobre a peneira da granulometria lá no moinho de martelo, né, pessoal? O moinho de rolo não tem peneira. São dois rolos frisados, um pouco da ideia igual o cracker de uma colhedora automotriz, né? Que você ajusta ali 2 milímetros, 3, vou até perguntar ao Alan o que ele tem usado, e o grão passa ali e o moinho de rolo quebra em 4, 5, até 6 pedaços ali o grão, né? E o de martelo tem a peneira, né? Só que eu já vi muito problema de embuchar a peneira, sabe, Alan? Dependendo da granulometria. O que você tem a comentar sobre isso, né? Moinho de martelo para grão úmido, né? Que já está com a umidade distribuída, né? Vamos dizer assim, pela planta. Dificilmente em grão úmido você vai usar uma peneira menor que 5 milímetros. Tá? Eu sei que muita gente aí, até da academia, não gosta que a gente fale em crivo de peneira, né? Mas na prática a gente tem que ter uma referência, né? 5 milímetros, né? Que basicamente, para vocês entenderem, 5 milímetros é quase que uma ponta de uma caneta Bic, né? Daquela parte plástica, né? Não a carga, né? Você não vai conseguir moer com uma peneira menor que aquilo, porque é exatamente isso aí, essa tampinha aí, ó. Isso aí. Então, 5 milímetros, é a bolinha, né, Gustavo? Você girar lá, você vai ver certinho. Esse furinho aí, ó, se você for medir, ele vai ter praticamente 5 milímetros. Então, você não vai conseguir moer porque vai entupir, vai embuchar toda hora. Então, nós vamos usar peneiras aí de 8 para cima, né? Às vezes até 10, 12 milímetros, né? E vai moer muito bem. Vai quebrar muito bem esses grãos. Você só tem que se atentar se você está conseguindo realmente quebrar esse milho, no mínimo, né, uns 4, 5 pedaços, né, assim, bem quebrado, tá? Mas basicamente é isso. Acho que milho úmido com peneira abaixo de 5 milímetros não operacionaliza, não tem como, tá? E da parte de rolo, você tem alguma recomendação para distância entre os rolos, na hora do moinho do rolo, que você já usou? Como é que você tem feito? Que eu já tenha medido, Gustavo, assim, isso aí você ajusta e depois solta o serviço e vai só acompanhando como é que está a qualidade da moagem, né? A gente deixa um espaçamento ali em torno de 2 milímetros, né, fixo. E esses moinhos, é interessante falar que eles não são igual de uma automotriz, que o espaçamento entre os rolos, ele é ajustável por molas, né? Nesses moinhos, geralmente, a pressão das molas é muito grande e esse moinho não tem um ajuste de abrir e fechar. Até tem uma flexibilidade, uma folga,
né? Mas, assim, é muito difícil ele abrir, né? Então, a gente vai deixar ali 2 milímetros, 2,5 milímetros, vamos avaliar como é que está a granulometria de moagem, o rendimento, né? Se quiser aumentar um pouco o rendimento, você pode até abrir um pouco, tá? Mas, geralmente, é isso que eu tenho trabalhado, tá? Beleza. E lembrar, né, pessoal, que quando o Alan falou desse silo bag, esse silo bolsa, que é de embutimento, normalmente, né, Alan, está atrelado a um moinho de rolo, né? Essa operação, normalmente a embutidora, ela vem com o moinho de rolo acoplado. Não teria isso, por exemplo, para moinho de martelo, né? O moinho de martelo vai ser usado na operação que você esteja fazendo num silo trincheira, né, Alan? Não teria, Gustavo, mas já tem gente inventando aí essa máquina aí, tá? Inclusive, essa semana eu estou conversando com um cara que fez essa máquina aí para eu poder ver o equipamento dele e tal, que é um prestador de serviço. Ele conseguiu fazer um moinho a diesel, né? Um moinho tipo faca, né? Na embutidora, né? No Ciro Bolsa. E prometendo rendimentos bem interessantes aí. Ah, bacana, bacana. O moinho tipo faca que você menciona aí, só para contextualizar para o pessoal, é algo, a ideia é parecida com o de martelo, só o formato, né? Vamos dizer assim, ali do que está batendo no grão, que muda, né? O formato da lâmina que está batendo ali no grão, né? Sim, ele geralmente ele é mais fino, é como se fosse uma faca mesmo, né? O martelo ele é retangular, né? E com ponta geralmente fina, né? É assim, que termina em ponta viva, né? Que a gente fala, né? O faca não necessariamente vai ser. Beleza. Pessoal, eu acho que grão úmido aí ficou bem esclarecido aí, né? Que é feito só para milho. Em uma outra conversa a gente comentou, eu e o Alan conversando muito, né? Ele deu uma aula para a gente no curso Nutricionista Gado de Leite, ficou muito bacana, mostrando fotos e tudo mais. Quem tiver interesse aí também adquirir o curso e assistir lá, ficou muito bacana. E uma coisa que você comentou, né, Alan, durante a aula lá que você fez para a gente, foi essa questão que normalmente o grão úmido faz quem tem a máquina, né? Que normalmente o cara que é prestador de serviço não quer alugar a máquina para esse serviço porque costuma desgastar um pouco mais a máquina, né? Sim, sim. O pessoal pode perguntar, hein? Fica à vontade. Aqui não é aula sobre produção de silagem de grão úmido nem reidratado, né? Isso aqui é um bate-papo onde eu e o Gustavo simplesmente, né, tocamos aqui, mas a participação de vocês é essencial, né? É onde que enriquece aí para nós, tá? Sim, Gustavo. O grão úmido, geralmente, o produtor tem que ter da colheitadeira, porque ele colhe no momento exato, né? Quando tem que contar com o prestador de serviço, é muito difícil chegar ao prestador no momento exato. Isso aconteceu comigo esse ano. Eu tinha 2 operações de grão úmido para fazer, nenhuma das 2 eu consegui operacionalizar por atraso do prestador de serviço, acabou virando reidratado, porque a gente teve que colher esse milho seco, desculpa, e reidratar. Beleza. Acho que ficou bem claro aí. E aí, a gente tem umas perguntas aqui, Alan, e à medida que eu for vendo aí que tiver no contexto, que é que o pessoal perguntou nos stories, e quem tiver pode ir mandando aqui também, pessoal, na caixinha de pergunta, porque às vezes aqui na barra de rolagem vai passando. E eu acho também, né, Alan, só para finalizar o tema grão úmido, ele é para um certo tamanho de produtor, né? Ele é para um produtor maior, né? Eu acho que o reidratado que a gente vai tratar agora na sequência, ele é um pouco mais democrático, né? Pega o produtor pequeno, mediano e o grande. E aí eu queria já comentar com você aí, que você comentasse, né, sobre as vantagens aí do reidratado, que como você já tinha mencionado a priori, né, ele já é possível de fazer tanto com milho quanto com sorgo, né? E o que você acha aí que são as vantagens, desvantagens e os desafios aí na hora da operação? A principal vantagem do reidratado é o que você mencionou, Gustavo. Ela democratizou a silagem de grãos, porque não tem tamanho de produtor para fazer. O menor silo de grão reidratado que eu já fiz foi num tambor de 200 litros, né? Numa bombona de 200 litros socado no pé, né? Então, assim, você pode, dependente do tamanho do produtor, você tem 10 vacas, 5 vacas, você tem 1.000 boi, 10 mil boi, ele pode fazer reidratado, né? Então, a operação democratizou aí esse tipo de silagem, né? O grande desafio da silagem de milho reidratado é a hidratação.
adicionar água nesse material de forma homogênea e constante. Tá? Visto que a operação de moagem, moer o milho ou o sorgo, ela é uma, vamos dizer, uma operação até que tranquila, basicamente muito simples. A partir do momento que você acertou a granulometria de moagem, né, o negócio vai embora. Agora, a hidratação demanda você estar acompanhando como é que está ainda essa hidratação, se está de maneira uniforme, se está faltando água, se tem que adicionar água. Lembrar que essa operação ela acontece num ambiente aberto, externo, então sujeito a intempéries, sol, vento, o material começa a secar durante o processo de hidratação, você tem que adicionar um pouco mais de água. Então, é um processo dinâmico e demanda atenção e acompanhamento. Então, acho que a maior dificuldade que eu tenho, né, e acompanhado, é a hidratação. E dependendo do rendimento de moagem do seu moinho, você precisa de um volume de água grande, né? Então, você precisa aí de 30%, 35% do volume do que você está moendo em água. Se você tiver um moinho aí operacionalizando 10 toneladas por hora, você precisa de 3.500 litros de água por hora. Vezes 10 horas de serviço, pô, 35 mil litros de água. É muita água, né? Então, às vezes, não tem. Vai ter que chamar um caminhão-pipa lá para poder ajudar nessa hidratação. Então, a grande dificuldade, não falo dificuldade, é hidratar isso aí. Outra coisa que muito produtor não se atenta é a qualidade dessa água para fazer a hidratação, né? Então o cara me pergunta, nossa, eu já escutei isso aí 1000 vezes. Posso pegar a churumeira para poder colocar água e hidratar o reidratado? Falei, cara, churumeira carrega bosta, né? Você vai fazer comida para os seus animais. Então, não, mas a gente lava, pá, desinfeta ela. Cara, não recomendo, né? Ambiente de fermentação, né, Gustavo? Você até tem mais conhecimento do que eu, é um ambiente extremamente delicado, né? Muito micro-organismo crescendo ao mesmo tempo, e se crescer uma bactéria ali indesejada, meu filho, você corre grandes riscos, né, de ter um processo fermentativo inadequado e perdas de matéria seca grandes, tá? Então, não recomendo. Então, atenção na qualidade da água, tá? Para o pessoal do Nordeste, eu já dei assessoria em alguns projetos do Nordeste, não tem problema fazer com água salobra, tá? O pessoal me pergunta muito se tem problema fazer com água salobra. Não tem. A gente ainda não sabe direito como é que é a composição microbiológica dessa água salobra. Às vezes pode vir com um pouco mais de algas, enfim, mas por enquanto a gente não teve problema. O que eu recomendo, às vezes, é aumentar um pouquinho a dose do inoculante biológico para você poder realmente dominar um pouco mais o processo. Mas nunca tive outro problema. E, assim, uma outra dificuldade um pouquinho também do grão reidratado é para gado de leite, você tem que moer um pouco mais fino, né? Então, você tem que moer mais fino, você diminui o seu rendimento operacional, visto que você vai usar uma peneira, né, fina. Então, cai o rendimento, você vai demorar mais horas para fazer o seu silo, mas isso também casa muito com a operação de hidratação, no sentido de você ter tempo para hidratar isso de maneira adequada, tá? Eu acho que basicamente é isso. Assim, uma outra vantagem legal do reidratado é que o moinho não precisa ser seu, você pode comprar em conjunto com outros produtores, porque como não tem data para fazer, né, a compra do equipamento pode ser conjunta. Isso já aconteceu com vários clientes meus, compraram um moinho que era itinerário, né, ele ia andando, né, ele ia andando nas fazendas e prestando serviço. Você pode contar com um prestador de serviço também, né? Você pode contratar alguém para moer isso para você. Não necessariamente você precisa moer na sua fazenda, você pode moer fora e trazer esse milho moído já para fazer hidratação, desde que você tenha a hidratação de maneira perfeita, tá? E isso aí é uma dificuldade, tá? Então, assim, é muito versátil a silagem de milho ou sorgo reidratado. Existem várias maneiras de se fazer, não existe uma regra, né? Então, existe você saber como você tem que fazer todas, né? Seja com milho moído já comprado, com milho que você vai moer na fazenda, mas o grande segredo é hidratar bem e de forma uniforme. O pessoal perguntou aqui, ó, duas perguntas aqui que veio aqui na... posso colocar milho moído em silo bolsa? É uma, né? Eu acho que não sei se o Eduardo está mencionando aqui se é milho seco, que tem algumas pessoas que usam, né? Mas o reidratado, eu acho que é um
desafio maior, né, Alan? E o outro, só para já fazer as duas perguntas de uma vez, que é do laticínio Guarujá, existe algum trabalho com hidratação com soro de leite? Se existe algum trabalho nesse sentido? Então, a primeira eu imagino que seja de usar o milho moído reidratado na bolsa. Não sei se puder repetir a pergunta, isso é isso, né? Ou milho seco, milho integral. Milho integral, sim, porque os armazéns guardam milho integral em silo bolsa, sem problema algum. Tá? E, inclusive, às vezes armazenam o milho de uma safra para outra. Agora, milho reidratado na bolsa, eu já tentei fazer e é uma dificuldade grande. Por quê? Porque o moinho de bolsa é um moinho de rolo, é um moinho que vai moer uma grametria mais grosseira, né? E você ter que adicionar 35% de água nesse material é difícil você conseguir homogeneidade, porque o volume de água é muito grande. Então, existe uma tendência, tá, dessa água percolar, descer para baixo e a parte superior da bolsa ficar mais seca. Não estou falando que é impossível, mas estou falando que tem uma dificuldade maior e vai depender muito do equipamento que você tem à sua disposição. Tá? O quão bom ele é para fazer essa hidratação uniforme na sua própria rosca. Tá? Eu já tive muita dificuldade de fazer isso. Hoje eu procuro não fazer dessa forma, tá? Na bolsa reidratado. Procuro sair desse tipo de operação por causa de risco, tá? Risco mesmo. E a outra pergunta foi sobre usar soro de leite. Ah, tá. Para tratar. Eu, particularmente, não tenho experiência, Gustavo, então não sei de trabalho que tenha feito isso. Talvez seria realmente um uso do soro de leite, que é um problema, né, para os laticínios aí, apesar que hoje está tudo virando bebida láctea, né? Mas não tenho experiência, né? Não sei o que. Eu acho que assim, é água ácida, né? Só que tem um valor de proteína alto, pode ter dificuldade de derrubar o pH disso aí, né? Uhum, sim. Eu também não tenho experiência, né? Eu acho que tinha que testar para ver por essa questão da proteína, né? Eu não sei se tem sódio também, né, Alan? Eu não sei qual que é a composição do soro do leite. Se você me perguntar o que que tem, eu imagino que seja proteico, né? Porque se faz muita coisa aí atrelada a isso. Mas eu sei que é ácido também, né? Porque já é após o processo de coagulação, né? Sim. Deve ser ácido. Eu não vi pesquisa, sabe, pessoal aí do Laticínio Guarujá. Se a gente descobrir, a gente comenta aí na sequência. E aí eu acho que no ponto da reidratação, né, que o Alan falou que é um desafio grande, só para a gente abordar aqui, né, Alan, tem várias maneiras aí de, de reidratar, né? A gente tem um moinho moendo lá e você fazendo a reidratação, pode ser um moinho acoplado no trator, tem um moinho da própria fábrica, né, às vezes, né, Alan? Uhum. E uma solução que tem acontecido muito é às vezes o cara comprar o milho, vem num caminhão graneleiro, né? E eles têm acoplado a mangueira de água na saída do graneleiro, né? E aí parece que dá uma homogeneização muito boa, né, Alan? Uhum. Eu já vi isso acontecer, mas você tem que ter um volume e uma pressão de água boa, tá? Porque o graneleiro, né, a rosca, a granel do caminhão, graneleiro, ela tem um volume de descarga muito grande. Então, por mais que você regule para o último volume, vamos assim, descarregar mais lento, ainda o volume que cai no silo é muito grande. Então, o certo seria você ter uma água num calibre, né, vamos assim, numa mangueira grossa e que consiga injetar num volume grande, para você conseguir ter essa homogeneização. Mas é possível sim, porque eu já vi fazer dessa maneira. O pessoal comentou um pouco aí mais sobre o soro do leite, só reenfatizando, eu não tenho experiência, o Gustavo também não, mas não que não seja possível. Só pensando aqui também, eu acho que é uma questão de operação. Tem que pensar assim, se for para produtor muito pequeno, talvez dê certo, né, fazer isso, porque o volume que você está hidratando é pequeno. Agora, para operações um pouco maiores, pode ter dificuldade da quantidade de soro que você vai precisar para hidratar esse milho. O pessoal tem comentado aqui, eu não tenho resultado de pesquisa também, não. Eles têm até a Daniele, que parece que falou que tem um soro sem sódio, Isso. né? Dessalada aqui que ela chamou.
Marcelo também falou que já viu usar algum soro de leite como inoculante. Só para uma pergunta aqui do Cassiano, que eu acho interessante, né? Toda silagem, pessoal, que tem amido, né? Via de regra, o Cassiano perguntou se aumenta a digestibilidade do amido com o passar do tempo, assim como a silagem de milho, planta inteira, né, Alan? E toda silagem que tem o amido, desde que você rompa o pericarpo, né, que é a primeira barreira para as bactérias atuarem, né, o pericarpo, aquela casca, né, da semente, seja do milho, ou seja do sorgo, ou de qualquer cereal, se você romper ela, a bactéria do silo vai melhorar a digestibilidade desse amido, porque ela quebra ali a matriz proteica que circunda, né, os grânulos de amido, né, que está impedindo ali. Eu ia aproveitar e passar para você, Alan, quais são as dicas que você dá para ver se a reidratação está ok, né? Na hora que você está ali no fervo ali da operação, né? É uma coisa que a gente tem que monitorar, né? Granulometria e reidratação. E você já deu uma dica aí, se a granulometria estiver muito grosseira, mais difícil é a reidratação, né? Então, mais atento a gente tem que ficar. Uhum. E eu acho que isso aí, se você puder ter alguma dica aí, o que você avalia na hora da operação, é interessante para o pessoal. Até aconselho, Gustavo, você depois fazer um post com isso aí, que é um negócio bacana, acho que dá um post legal lá no seu canal. Dica prática é o teste do quibezinho, né, que a gente fala, né, do bolinho, né, você realmente pegar esse material lá na mão, de maneira homogênea, e você apertar, né, na sua mão assim, e na hora que você abrir, é que eu não tenho uma foto aqui, né, mas ele tem que formar o formato de um quibe, tá? Realmente esse material, ele aglutina na sua mão, não vai escorrer água entre os dedos, não vai escorrer água aqui embaixo da sua mão, e na hora que você vai abrir, esse quibezinho ele não desmancha, né? Ele ficou íntegro, né? Esse bolinho, esse montinho de milho na sua mão, né? Só com a força da sua mão ali. Então é um teste muito prático, muito simples, e eu falo que assim é muito bom, né? Para o reidratado e até para o grão úmido também, né? Você verificar se a umidade suficiente no material, ele consegue aglutinar e formar uma massinha, um quibezinho, né, como se fosse um quibe na sua mão. Tá? Se escorreu água, provavelmente está excedendo o teor de umidade, a água está em excesso. Né? Se faltar água, na hora que você abrir a sua mão, ele vai quebrar. Ele não vai ter umidade suficiente para ele se juntar. Então, precisa adicionar um pouco mais de água. Mas se deve se fazer o teor de matéria seca, que você pode fazer no air fry, num forno micro-ondas, numa frigideira, de uma maneira rápida, mas que vai te tomar ali uns 20 minutos. Então, na hora que você soltar o serviço, você precisa verificar se o teor de umidade está adequado. E uma maneira prática é verificar se o material, o milho, quando ele está seco, ele é esbranquiçado. Quando você molha, ele fica dourado. O sorgo, ele também, ele é mais esbranquiçado. Quando você molha, ele fica bem alaranjado, avermelhado, né? Então o material tá dourado, avermelhado, né? E tá formando um quibezinho na mão, beleza, o teor de umidade tá legal. Bora lá fazer uma matéria seca. E assim, são dicas interessantes, pessoal. Quem quiser, a gente tem um e-book aí, é só entrar também aí no link da bio, que a gente botou essas fotos. A gente colocou também a questão de pneu do trator, né, Lance? A gente vê que está grudando muito material no pneu do trator que está compactando. É também um sinal que a umidade pode estar excessiva. E às vezes, se tiver em muito excesso, né, Alan, aquilo vira igual uma areia movediça, né? Eu vi o desafio, por exemplo, do Eugênio, que ele ensilou, se eu não me engano, trigo, né, que é um material que é um pouco diferente, né? E mesmo com teor de umidade, igual a gente usa para sorgo e milho, já começou o trator a patinar, que aquilo virou uma geleiona, né? Pela característica do trigo. Né? Isso pode acontecer com milho, com sorgo, se tiver com muita umidade. No trigo, com 35% de umidade, estava acontecendo isso. Mas no milho e no sorgo também você pode observar. E às vezes correndo água da massa também, né? Eu acho que é ter bom senso aí para avaliar isso aí. Eu acho que a matéria seca é soberana, mas como o Alan também tinha comentado, né, que às vezes você tem que tomar a decisão na hora ali, né? Tem que estar monitorando mais de perto, não dá para você ficar lá 30 minutos longe da operação, Sim. né?
e você põe uma outra pessoa para fazer a matéria seca, mas você fica ali, né? Ela vai ser uma checagem dupla, né, Alan? Sim, Nesse sentido, né? sim. Esse tipo de silo, né, Gustavo? Escorrer a água na boca do silo é improvável, né? Não pode, né? Se isso acontecer, meu amigo, você fez um silo com a aparência de uma cevada úmida, né? Não tem compactação, né? E bem lembrado, o material não pode estar grudando no pneu do trator porque está com excesso de umidade. E nesse caso, o trator não compacta, né? E o milho tem muita umidade. Então, a gente tem que ver um pneu de trator úmido, não molhado, né? E eu acho que outros pontos que o Alan falou, né? Ele falou, pô, para cada tonelada de milho, porque o milho normalmente tem 13% de umidade, o milho do mercado, você vai pôr 350 litros d'água. Ah, mas isso vai dar mais que o que você recomendou. Mas você tem que lembrar que tem a parte de evaporação. Se tiver sua região é um clima que tem baixa umidade e muito vento, né? Isso também tudo interfere. Então, a gente faz uma conta inicial, né, Alan? E depois a gente vem ajustando. Pô, faz o teste de fazer esse bolinho na mão, faz a matéria seca, reduz um pouco, aumenta um pouco, né? A gente tem que dar o primeiro tiro, né, para começar a operação e sempre o primeiro, o segundo dia de ajuste, né? Você não acerta às vezes já com 10 minutos, ó, agora é só tocar a operação, né? Por isso que eu acho que a consultoria em silagem aí é muito interessante para não ter erro, porque acontece muitos erros aí durante essa operação. É só fazer um E eu acho comentário, Gustavo, aí de como é ajustar, né? Tem muita gente que tem dúvida nisso aí, né? Mas é bem simples, gente. Para você ajustar a quantidade de água que você precisa, que é com base no seu rendimento de moagem, basicamente você tem que fazer a mensuração do rendimento de moagem no intervalo de tempo. Isso pode ser em 1 minuto, 30 segundos. Você vai lá com um saco, né? Ou com um carrinho de mão, não sei. Você tem que mensurar o que está moendo lá em 1 minuto de moagem, pesa e aí a relação de 30% a 35% é de água que você tem que adicionar no material. Então é uma regrazinha bem simples, né? Regra de 3, né? Para você poder calcular essa quantidade de água. Porque você precisa realmente regular uma vazão de água inicial e depois você vai ajustando, né? E eu que geralmente, Gustavo, depois que acerta a água, eu costumo passar 2 enforca-gato no registro da água, o cara não mexer, sabe? Aí deixo travado ali e eu geralmente coloco 2 registros porque esse é o registro que eu estou regulado a água e o outro registro é o registro que corta ou fecha a água. Aí esse aí o cara pode mexer à vontade, mas o registro da vazão da água, ele está amarrado e o outro ele só abre ou fecha completamente. Uhum. Essa dica é importantíssima. Tem que medir o quanto que tá moendo, né? Em 1 minuto, talvez aí, o tempo que você escolher, e medir quanto que escorre de água em 1 minuto, né? Se não tiver ali o medidor de fluxo também, né, Alan? Que às vezes o cara não tem o medidor de fluxo, que às vezes vem aí O no, indômetro, no TN, né? hidrômetro, né? O hidrômetro, claro. E aí você pode medir o fluxo de água também. E o ponto que eu acho assim, primeiro que ajustou isso, né, Alan? Depois é ver como está a homogeneização. Né? Eu acho que você mostrou uma foto lá durante a aula que você ministrou para a gente lá no curso Nutricionista Guia de Leite. Você pegou lá um caso que, por exemplo, só ajustar a boca desses mais convencionais aí, desses moinhos que vai acoplado no trator, só de afunilar a boca, melhorou a homogeneização da água com o milho, né, Alan? Sim, é bem importante porque esses moinhos convencionais aí, eles moem sempre nas laterais, né? Na boca, na saída deles, sai milho sempre nas laterais. E o centro não sai quase nada de milho. Então, se você não fizer um afunilamento, e geralmente a gente faz a hidratação com uma saída, com um chuveirinho, né? Que é com um cano furado na saída do moinho, realizar tudo isso para o centro também do moinho, você vai ter milho caindo sem água nenhuma, né? E você vai ter milho caindo muito úmido lá na boca do moinho. Então é bom juntar tudo isso aí, tá? Para o centro, né? O Com Alan, afunilamento. só fazendo analogia com essa caneta Legal. aí, que o moinho está moendo e só sai dos dois lados aqui a fração moída, né? E o cano de água está atravessado ali na saída, ele está molhando todo o trecho. Só que aí o que acontece? Tá caindo água aqui no meio que não está sendo aproveitada para hidratar. Então ele faz um envezamento ali na saída do moinho, que aí ele permite que essa água que está saindo no meio encontre com o milho que tá saindo nas laterais. Então isso é uma dica que eu acho muito boa, né, Alan? É. Em termos de
para o pessoal estar monitorando. E a outra maneira é o quê? Você ter o trator com a lâmina já esparramando aquele material para ajudar, né? Fazer melhorar ainda mais, né? Essa hidratação. E para Ou finalizar, usar, ou usar uma rosca sem fim, né, Gustavo? Que até também mostrei, né, que é bem interessante. Em vez de você moer dentro do silo, você moe a saída do moinho está jogando milho numa rosca sem fim, que é o famoso chupim. E esse chupim joga no silo. Esse chupim vai virar uma batedeira de milho com água e, cara, fica perfeito. É o melhor jeito que eu já vi de fazer, né? Só que demanda uma rosca sem fim a mais, porque uma rosca está jogando milho no moinho, entrando, e outra rosca está na saída do moinho. é bem interessante, que é o princípio também do graneleiro, né? Que Sim, você está usando a rosca do graneleiro. é muito bacana. E assim, Alan, o momento de fazer é agora ou não? O reidratado, com o preço do milho caindo. Ah, com certeza, Gustavo. Hoje até tive um produtor que me ligou, perguntou assim, e aí, você acha que, né, vai cair mais um pouco? A gente compra, estou tendo a oportunidade aqui de milha 56 a saca. Eu falei, cara, compra, porque se cair um pouco mais, já está muito melhor do que o que você comprou, né, durante os últimos 3 meses aí. Então, assim, realmente a gente tem que aproveitar essa queda do preço do milho, adivinhar como diz, o fundo do poço aí nessa saca. É difícil, ninguém tem bola de cristal, mas hoje, gente, está muito competitivo, muito interessante e vale a pena o produtor fazer um custeio aí, mesmo realmente às vezes pegar recurso aí, né, no banco mesmo, né, custeio agropecuário, para poder ensilar esse milho, aproveitar esse bom momento aí, porque a gente não sabe até quando que vai ficar esse preço aí, tá? E aí o quanto fazer, cara, o quanto você der conta, né? Então, se puder ensilar hoje para poder até vencer o ano que vem, né? Bola para frente. Mas isso aí é muito dinheiro empatado, às vezes, né, Gustavo? Antes mesmo de produzir o leite ou a carne. Então, vai depender da capacidade de cada um, do seu fluxo de caixa, do seu planejamento. Mas fiquem, né, sabendo, como a gente já descreveu, né, que isso é redução de custo. Tem vários trabalhos mostrando isso, consultorias especializadas em gestão de custo, né, tanto em pecuária de leite como de corte, mostrando que ensilar grãos é vantagem financeira para o produtor. Só fazendo um paralelo aqui, eu já vou fazer algumas perguntas aqui que eu acho que são pertinentes agora. Mas, Sim, pessoal, uma coisa que é interessante, para o gado de leite a gente moe mais fino, porque a vaca come mais, né? O consumo de uma vaca de leite aí de 20 a 25 quilos de matéria seca. É uma dieta que tem mais forragem. Então, o que acontece? Esse binômio, consumo alto e forragem alta na dieta, vamos ter 50% de forragem na dieta de uma vaca, isso faz a vaca ter uma taxa de passagem maior. O gado de corte, a gente tem uma taxa de passagem menor, né? Um animal em confinamento. Então, você moe um pouco mais grosseiro, porque você sabe que esse alimento vai ficar mais tempo retido no rumen. Se você moer fino demais, igual moe para vaca de leite, tanto o milho fubá quanto o grão úmido ou reidratado, você pode aumentar o seu risco aí de acidose, né, Alan? Então, só fazendo esse paralelo, e aí eu já vou passar aqui uma pergunta do Luiz. É interessante trabalhar com o reidratado e o grão úmido, né? Perdão, o reidratado e o grão moído, o fubá, juntos na dieta, pensando em momento de digestão, vamos dizer assim, fracionamento? olha, isso aí é um posicionamento assim que fica a critério do nutricionista. Em algumas fazendas, quando eu sinto a necessidade, eu trabalho com a mescla das fontes, fonte seca e fonte úmida, desde que a fonte seca esteja moída muito fina mesmo, eu vou trabalhar com essa fonte, tá? Mas em alguns casos isso não vai ser possível, porque o produtor, na hora que ele compra e faz o milho reidratado, ele só tem essa maneira de armazenar o grão. Ele está querendo fugir do armazenamento de grão e ele não quer estocar milho seco e realizar moagem diária na fazenda. Então, tem alguns casos que a gente não vai usar as duas fontes por questão logística e tudo, e dá para rodar bem, tá? Só os pontos que a gente já comentou no início da live de atenção ao manejo nutricional. Mas se eu pudesse escolher, sim, eu queria trabalhar com duas fontes, né, de milho úmido e milho seco.
Aproveitar aqui a pergunta do Marcelo Scherer, que ele perguntou como escolher o inoculante para milho reidratado. Que eu acho que é o mesmo inoculante para todos, né? Para grão úmido, para reidratado e para SNAP. Mas se você quiser comentar aí qual que você tem recomendado. Como escolher? Primeiro, eliminando, escolhendo por empresa confiável. Né? Assim, hoje o pessoal acha que inoculante é um negócio que, assim, vai ali, compra ali na prateleira da agropecuária e qualquer um é igual. Não é, né? Hoje a gente tem empresas sérias dedicando pesquisa, desenvolvimento de cepas, né? É muito importante falar isso, cepa específica, provada, né, que funciona, que se desenvolve no ambiente de silo. Então, o primeiro ponto é escolher empresa séria que investe em tecnologia e desenvolvimento de cepas específicas. E segundo, a escolha da bactéria correta também é importante, né? Não é todo inoculante é igual. Então, o inoculante para silagem de planta inteira não necessariamente é o mesmo para silagem de grãos. Então, eu particularmente vou optar por inoculante, né, que a gente fala que é o misto, né, que tem homofermentativa e heterofermentativa, né, e aí nas heterofermentativas eu estou buscando a proteção do painel, né, estabilidade aeróbica, através de uma bactéria Lactobacillus bucheneri, ou até mesmo o Propionum bacterium, tá? E associação de uma bactéria lática para poder ajudar também na queda do pH, tá? Mas é basicamente a minha opção de escolha por inoculante biológico para silagem de grão úmido ou reidratado. E snap leite também. Só aqui, Alan, aproveitando que teve algumas perguntas aqui, a parte de soro a gente já comentou, né, pessoal, que a gente não tem tanta experiência, pode funcionar, mas a gente não conhece, nunca participamos de uma operação que fez com soro e eu também não conheço nenhum trabalho científico a priori. Então, vou dar uma olhada depois aí para a gente começar a sondar isso. E, Pessoal, Gustavo, só complementar, quem quiser saber os inoculantes que eu tenho trabalhado, me manda um direct que eu respondo, que não é o caso aqui a gente ficar falando de produto comercial aqui na live, mas me manda uma mensagem direta e eu respondo sem problema algum. pessoal, e o Alan aí tem esse canal de comunicação. Quem não segue ele aí ainda, clica aí que vocês já vão começar a conseguir seguir ele aí, tá bom? Alan, essa aqui é uma pergunta interessante, né? Qual que é o custo da operação? Né? Vamos dizer assim, a gente falou de muito benefício, né? Com certeza esse custo se paga. Em alguma fazenda que você deu consultoria, você já levantou o custo dessa operação de moagem, de trator, de tudo que envolve ali, né? Inoculante, lona, é, é, barreira de oxigênio. Você Sim. tem algum número? Sim, Gustavo. Geralmente essa operação de moagem, hora máquina, hora mão de obra, hidratação, às vezes até que tem que contratar caminhão-pipa, energia, enfim, né? Ela não vai ultrapassar R$ 2 por saca, tá? Ela vai ficar em torno aí de 1,50, 1,70, 1,90 no máximo em alguns casos, tá? Por saca de milho, tá? Aí, ao adicionar inoculante, barreira de oxigênio, enfim, tecnologias para minimizar perdas, aí vai variar um pouco, porque depende do tamanho do seu silo, né? Silos mais altos e mais estreitos vão demandar menos barreira de oxigênio, o inoculante é por tonelada, dependendo do inoculante que você compra, vai custar um pouco mais caro ou mais barato. Então, assim, aí eu tenho o custo geralmente sem inoculante e barreira separado e depois eu adiciono a barreira inoculante. Um bom inoculante aí vai te custar aí provavelmente mais de R$ 4 por tonelada, tranquilamente. E barreira de oxigênio é baratinho, cara, porque por metro quadrado é muito material por metro quadrado. Eu teria que fazer a conta aqui, mas provavelmente vai custar menos de R$ 2. Tá? Porque vai no topo ali, né? Só no topo, né? Então, o investimento de cobertura nesse tipo de silo, gente, vale muito a pena, porque é muito dinheiro, né, para ser protegido, para ser armazenado, né, sobre o investimento que você faz numa barreira de oxigênio. Então, quando me perguntam se vale a pena usar nesse tipo de silagem, eu falo que é esse tipo de silagem que vale muito a pena usar todo tipo de tecnologia de conservação, inoculante, barreira de oxigênio, tudo que você pudesse, deveria estar usando.
Não, show de bola. Eu acho que aqui a gente já. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A gente já destrinchou bastante, né? Algumas pessoas perguntaram de barreira, né? E que eu também sempre recomendo usar a mesma fundamentação do Alan, né? Estamos tratando aí de uma silagem, temos um alto valor agregado ali, né? Então, inerentemente, né, Alan, a gente já tem uma perda da fermentação e respiração na hora que você está fazendo a silagem, né? Isso aí pode Sim, variar de 5 a 8%, se você fizer tudo certinho, né? Considerando também depois no descarregamento. E então, assim, vale a pena você investir nisso aí. Se você fizer coisa muito errada, você vai perder 10, 20%. Eu acho que podendo até chegar mais, né, Alan? E isso aí é fácil de mensurar, porque você comprou, no reidratado, você comprou aquele volume de milho, aquele tantas toneladas. E você vai medir quanto que saiu do silo, né? Então, eu acho que você vai conseguir mensurar quanto que foi a sua perda de matéria seca. Você sabe que entrou X tonelada de matéria seca no silo e quanto que saiu. Então, assim, as pessoas não fazem essa conta aí que é importante também, né? Eu acho que no reidratado é o mais fácil de fazer, porque você comprou o milho, você sabe quantas toneladas que você comprou. Às vezes a silagem de milho planta inteira, a gente não consegue fazer porque não tem como pesar os caminhões nem sempre, né, Alan? sim. Só um comentário, Gustavo. Geralmente, eu vejo o produtor cometer o mesmo erro que ele tem cometido na vedação, né? Vamos falar assim, de vedação mesmo, que é onde a gente vê que tem muitas perdas, né? Vedação, perdas, a gente está falando daquela perda superficial, material que apodrece e tem que ser descartado, tá? A gente vê os mesmos erros da silagem planteira sendo cometidos num silo de grão úmido, né? Então, o cara às vezes demorou para fechar um silo, né? Terminou a operação hoje, vai fechar depois de amanhã e tal. Então, isso não é bom, né? Não coloca uma lona na parede lateral, algo que, assim, é extremamente barato e vai fazer muita diferença na hora de você fazer envelopamento, né? Para você fechar isso aí, não deixar entrar água nem ar. Então, colocar uma lona na parede lateral, gente, é muito importante, né? Realmente não colocar peso em cima do silo para poder fazer as vedações e impedir que o ar desloque durante o desabastecimento, né? Não fazer a proteção do silo, eu digo o cercamento do silo, né? Então é cachorro andando em cima do silo, é novilha que entra em cima do silo, e a gente sabe que a gente está numa fazenda e pode acontecer, nas melhores fazendas geralmente acontece, então cercar esse silo de tela, né? Ainda mais que é grãos, então é desejado. Então, os mesmos erros que usar a lona de baixa qualidade, de vedar isso aí. Então, vai lá e compra a lona mais barata que tem na agropecuária, sendo que é barato demais plástico para vedar isso aí. Eu deveria estar comprando uma lona dupla face com tratamento UV, né? Com no mínimo 12 meses de garantia. Então, assim, os mesmos erros que ele comete na silagem de planta inteira, ele vai cometer no silo de grão úmido. Só que a diferença é que por metro quadrado, ele está perdendo 10 vezes mais dinheiro. Com certeza, porque não perde ali uns 20, 30 centímetros e ainda o trabalho que vai ter, né, Alan, para tirar isso. E uma das coisas que a gente recebeu aqui, Alan, quando a gente postou sobre silagem de milho reidratado, né, que a gente fizemos dois desenhos, né, o quanto que sai nas fezes, né, que você está perdendo nas fezes por não reidratar o milho ou não fazer uma silagem desse tipo. Aí o pessoal falou muito de matar os bois, né? Teve aquele caso lá acho que foi no Mato Grosso do Sul, né? Que morreu muitos bois que comeram a silagem de milho reidratado. Só que aquilo ganhou uma dimensão grande, né? Que passou no Globo Rural na época. E aí, só que o pessoal confundiu tudo, né? Lá teve a proliferação de clostrídio, tinha toxina botulínica, e essa toxina, para ela crescer, pessoal, tem que ter sido ensilado um animal morto junto com o material. Né? O Clostridium botulinum não cresce na silagem de grãos, né? E aí, por isso que a suspeita é porque ensilou um animal morto ali no meio da operação, o animal morreu, não sei, tinha algum animal morto ali, em putrefação. E depois, na hora que eles foram desensilar o silo, não viram esse animal, provavelmente a carcaça dele, e ele tinha a toxina e bateu no vagão, misturou, distribuiu para os animais e deu esse problema.
Mas isso não é normal, né, Alan? É bom a gente aproveitar aqui para esclarecer isso, né, cara? Que isso aí ficou. Muita gente aqui também teve comentário com medo de fazer por conta de acontecer isso. Exato. São coisas, são tragédias, né, que acontecem raramente, né? Gosto de usar com um colega nosso usando, né? O que é raro acontece raramente, né? O que é comum, comumente acontece, né? Então, recentemente aí explodiu uma fazenda nos Estados Unidos por causa de um biodigestor. Aí, nem por isso, ninguém vai deixar de construir biodigestor ou confinar a vaca por causa disso, né? A mesma coisa é isso aí, né? Foi uma tragédia, né? Um descuido, né? Uma coincidência muito ruim, né? Mas não tem nada a ver com a silagem de grão. Não, bacana. Tem uma outra pergunta aqui, né? O desafio aí de grão reidratado muito tempo armazenado, né? E a gordura do leite. Até só aproveitar aqui para falar de tempo de estocagem, é normalmente com 60 dias, né, Alan, que atinge o topo aí da digestão de amido, mas ainda continua aumentando, né? A gente sempre brinca. Eu lembro o Cezinha, que trabalhou na FAB há muito tempo, ele usou um termo muito interessante, que ele falou assim, ó, é, a silagem de grãos, ou toda silagem que tem amido, né, é um alimento mutante, né? O nutricionista sempre tem que ter cuidado que a cada visita que ele está indo na fazenda, via de regra, mais disponível ela está. Então, algum ajuste você vai ter que fazer. Reduzir a inclusão, tomar um pouco mais de cuidado. Né? O que você pensa sobre isso aí, nesse sentido? Exatamente. A gente tem que tomar cuidado no sentido que, às vezes, no início do uso dessa silagem, eu não tenho um amido tão prontamente disponível e eu vou estar trabalhando com um nível de amido e de forragem na dieta, de fibra fisicamente efetiva. A partir do momento que esse milho vai ganhando tempo de estocagem, esse amido vai se tornando mais digestível e eu só tenho essa fonte de amido para ser utilizada, eu deveria estar fazendo ajustes na dieta no nível de talvez rebaixar, seria baixar um pouco o nível de amido, e isso vai acontecer via de regra por aumento de coproduto fibroso ou de forragem na dieta, não que não tenha amido, né? Ou troca da fonte, o parcial da fonte do grão úmido reidratado por fontes secas. Eu acho que assim, aqui a gente poderia discutir talvez, né, horas sobre estratégias que a gente poderia estar fazendo. Mas isso vai depender de cada fazenda, de cada operação, o que o produtor tem à disposição, se ele tem uma segunda fonte de forragem ou não, se a silagem dele foi picada fina ou grossa, se a silagem dele tem amido bem processado, enfim, são N estratégias. E você mesmo comentou, Gustavo, tem pacote aditivo, tem tamponante, tem monenzina, tem Virgínia, tem várias coisas que a gente poderia estar trabalhando, levedura. Eu acho que assim, vai do feeling do nutricionista. Sentiu que o negócio não está indo bem, gordura está caindo, né? NU está muito ajustadinho, está baixo, né? Proteína alta. Isso é sinal de que o negócio está acontecendo e dali para frente o negócio tem um risco, né? Não necessariamente que gordura invertida com proteína, tá? É questão muito culpa do grão úmido, tá? Eu já vi vários casos de ter gordura invertida com proteína. E a culpa não é do grão úmido, a culpa é do manejo nutricional, é do estresse térmico, é as vacas que não deitam, né? É as vacas que recebem alimento 2 horas após a ordenha e vão ingerir muita comida de uma vez só. Então é cair para dentro da sua fazenda e entender o que está acontecendo. Dá tranquilamente para trabalhar só com silagem de grão úmido na dieta e ter saúde ruminal. Eu tenho exemplos de clientes e fazendas que fazem isso durante anos, né? E seguem fazendo isso. Né? É bacana você falar isso aí, porque às vezes a pessoa o mais cômodo é culpar o grão úmido, né? Porque e não enxergar, né? Ter essa autorresponsabilidade de tentar enxergar qual é a falha no manejo que está tendo na fazenda, É, né? E assim, a se gente você pode, usar né? estratégia de grão úmido, cara, o seu manejo tem que estar bom, né? Se você quer usufruir da vantagem que ele tem, você tem que ter um manejo bom, além da dieta estar ajustada para tal também. Então, com certeza, eu acho que isso aí é bem bacana, Alan. Se tiver mais alguma consideração sobre o tópico, senão a gente finaliza com o Snap aí. E você tem mais alguma coisa aí que você gostaria de agregar aí sobre o reidratado, ajuste na dieta? Não, acho que é isso aí, né? Acho Tranquilo. que ficou bem essa discussão aí.
Então, Alan, partindo aí para o Snapless, né? Cara, eu lembro que eu dei a primeira consultoria lá, foi no Claudinho em 2020, foi a primeira que eu fiz, né? E eu acho que foi juntamente aí com a época que ele entrou. Ele entrou em 2018, 2019. E o que você vê aí dessa tecnologia, né? E para quem não entende, né? Se pudesse dar uma explicação aí, o que seria o Snapless? O snapping é fazer a silagem, né, de milho, vamos falar assim, milho em ponto de grão úmido, que seria na maturidade fisiológica dos grãos, tá? Com uma automotriz, uma forrageira, com uma plataforma de colher grãos adaptada a essa forrageira. Então eu vou recolher apenas a espiga na planta e processar ela por uma forrageira, onde eu vou ter palha, sabugo e grãos moídos pela essa forrageira, processados por essa forrageira, e ensilar, né? Então o material ele não é uma silagem de apenas grãos e também não é uma silagem planta inteira, é uma silagem somente da espiga, né? E com a umidade proveniente dos grãos e da palha e do sabugo, eu consigo submeter esse material a um processo fermentativo. E aqui vai, assim, a primeira experiência minha, não posso dizer que é uma regra, mas eu particularmente gosto de colher silagem de Snaplage um pouco antes da maturidade fisiológica geral. Ou seja, a partir do momento que eu começo a monitorar a roça e eu vejo que em algumas espigas eu já tenho grãos maduros, eu já tenho linha negra sendo apresentada em algumas partes da lavoura, mas não 100%, eu gostaria de iniciar a colheita, visto que eu colher milho em ponto de maturidade fisiológica em toda a minha roça, eu já vou ter grãos ali bem secos, né? Eu vou ter palhas, né, da espiga muito secas e eu vou ter dificuldade de processar isso. Então, a minha experiência particular foi ensilar um pouquinho mais cedo do que a gente recomenda, que é na maturidade fisiológica, né? E aí o produtor enxerga isso somente quando as espigas tombam, né? E aí, meu amigo, eu acho que vai ter uma dificuldadezinha aí de compactar e às vezes processar um pouco esses grãos. Não sei se é o que você acompanhou dentro das suas consultorias, tá? Não, também eu concordo com você. Para quem não tem muito costume com esse termo, né, pessoal? A maturidade fisiológica é quando o milho depositou todo o amido, ele dá um pontinho preto, né? A gente chama de linha negra, né? E que o Alan está mencionando. E a gente usa o ponto de grão úmido, né? 35 de umidade, ou 65 aí de matéria seca, a forma que você gostar mais de falar. E às vezes a gente entra um pouquinho antes aí para, conforme ele disse, para você pegar o material, não deixar ele secar demais, né? E eu vejo, Alain, um desafio, né? O pessoal aí só comentando. é, Até veio uma pergunta, né? Qual a porcentagem de matéria seca do Snapless? A minha experiência é que o fato de se adicionar o sabugo, ela puxa aí 5 unidades de matéria seca para baixo. Que seria isso? Você colheu o grão lá com 65%, o snap seu provavelmente vai ficar com 60% de matéria seca, né? Não sei se o Alan também tem observado isso, pelo menos o que eu vi, assim. Sim, Gustavo, mas eu falo que assim, com o Snap com 60 de matéria seca, é bem ruinzinho de mexer com ele no sentido de compactar esse material, processar bem essas fibras. Eu tenho como meta conseguir fazer um Snap com matéria seca aí de 45 a 55 no máximo, assim, sabe? No Entendi. máximo mesmo, tá? Em alguns casos aí eu tenho até usado água para poder compactar esse material no final, né, para poder realmente evitar perdas na superfície do silo, tá? Não é de maneira, via regra geral, mas a gente tem que ter dificuldade porque compactar um material com trator em silo com 60 de matéria seca não é fácil, é difícil, tá? Por mais que tenha aí umidade suficiente para fermentar, tá? Mas compactar o material, que é o que a gente quer para ter a anaerobiose, é a grande dificuldade, tá? O melhor snap leite que eu já fiz tinha matéria seca de 45. Cara, Uhum. fica amarelinho um mel, o negócio fica top mesmo, né? Não, e assim, o uso que normalmente o que eu fiz, a gente sempre está na faixa ali dos 55.
Mas esse desafio aí que você mencionou realmente porque entra a palha, né? E aí é o quão bem você está picando essa palha também, né? Eu acho que é um desafio do Snap grande é a palha. Com certeza, picar a palha afeta bastante. Mas assim, o grande ponto do Snap é a eficiência operacional, né, Alan? A gente ganha muito eficiência operacional no sentido de você já faz a colheita e moe junto, né? No grão úmido, você tem um ponto aí de você vai ter que colher e depois botar para moer no silo. Então o snap ganha uma velocidade maior. E eu acho que assim, para H de corte, os experimentos aí do professor Tiago já tem mostrado aí que dá para usar só ele, né? Em confinamento, porque ele já faz a fração fibrosa da dieta. Então, assim, são algumas vantagens aí que eu vejo. E a desvantagem aí é picar a palha, acertar o ponto, conforme o Alan falou, né? Para não ficar seco demais. E se for necessário, é igual a planta inteira também, né? A gente tem o recurso de jogar água, né, Alan, por cima, Sim. para tentar melhorar essa compactação. E o ponto que eu já percebi, eu não sei se você já teve esse tipo de problema, mas como a gente está ajustando, né, pessoal, a forrageira, que é uma colhedora automotriz, e você vai pôr uma frente colegrão, a frente colegrão ela vai ter que ser maior do que a frente da própria automotriz. Você tem que lembrar ali que onde estava pegando planta inteira, agora só está entrando em espiga. E em tese você teria que pôr o mesmo volume ali dentro para a máquina picar adequadamente, né? O diferencial dentro dela lá, todo aquele espaço que tem dentro dela, o arcabouço, para picar aquilo bem. Então, normalmente, né, a frente que colhe grãos, ela é maior do que a frente que colhe forragem, né? E quando isso não está bem ajustado, às vezes, por exemplo, a gente vê um problema de picagem, né? Porque não está entrando um volume adequado. E Uhum. esse foi uma coisa que eu já observei. E outra, quando a velocidade da rosca sem fim, né? Que aí primeiro tem uns foguetinhos que colhem a espiga. E tem a rosca sem fim que está girando aquilo para trazer as espigas para Rotor. dentro da forrageira. Se a rosca sem fim estiver mal regulada, tipo acelerada demais, começa a cuspir espiga para fora. Não dá tempo da máquina engolir. Eu já vi isso muito acontecer. E também já vi, e aí você tem que ajustar, beleza, aí dá certo. E já vi problema também ou o ponto de colheita não está muito verde o milho, né? E começa, além de destacar a espiga, arrancar caule e folha, né? Ou o foguetinho ali também está mal regulado e ele está colhendo também caule e folha, não está pegando. E aí o que acontece? Esse caule, essa folha embola na rosca sem fim e vira um cordãozão que também cospe espiga para fora e o cara de tempo em tempo tem que estar rodando inversamente a rosca para jogar fora esse caule e essa folha. Eu não sei se você já viu acontecer alguma dessas duas situações aí. Eu já vi começar a pegar um pouco da fração superficial da planta, né? Tem pendão para dentro desse material, né? Para dentro da automotriz. Que é justamente ajuste da velocidade que o foguetinho está puxando a planta para baixo, né? Então, tem uma série de regulagens da plataforma aí, Gustavo, que realmente o próprio operador ali da máquina tem que conhecer e nos dar como ferramental aí para poder trabalhar. Mas a principal vantagem que você falou é operacional. Eu acho, como diz, lindo e maravilhoso o tipo, a silagem de snap, porque realmente é muito prático. É uma automotriz e silo, cara. E só compactar isso aí, né? Então, é muito... E realmente, lógico, verificar a quebra de grãos, distribuição de partículas na Penn State. Mas uma outra coisa que você não comentou, Gustavo, como talvez principal desvantagem, é ter o prestador. Cara. Então, essa é a dificuldade. Você ter um prestador bom à sua disposição na época que você precisa fazer. Tá? Então, esse para mim é a grande dificuldade. Eu queria fazer Snap Lage em 100% dos meus clientes, mas não tem máquina. Esse é um desafio também, né? E assim, a outra coisa que eu vejo é que as máquinas que têm uma peneira que vai ali no assoalho da máquina, uma peneira replicadora, ela ajuda a recircular a palha dentro dela.
e pica melhor essa palha. Tem ajudado também, né? E normalmente eu tenho trabalhado, Alan, não sei você, depois tem umas perguntas aqui, com 6 milímetros de tamanho de corte e o crack é 1 milímetro. Inicialmente é isso, é o menor tamanho de corte para tentar picar essa fibra. E o crack, vou avaliando o processamento de grãos, né? A gente usa a peneirinha mesma de 4,75 milímetros e a gente busca aí acima de 70% de grãos quebrados, perdão, passando por essa peneira de 4,75 e ausência de grão inteiro. Eu tenho usado esse parâmetro. Não sei o que você tem usado aí também de regulagem e nessa questão aí de processamento. Sim, Gustavo. Para quem usa a peneira de 4,75 para avaliar processamento, como a gente usa, pode ter uma referência de que sempre o KPS da silagem de snap é para dar mais alto do que de silagem de planta inteira. Tá? Porque você tem mais grão, você tem menos parte vegetativa atrapalhando o cracker quebrar. Né? E a distribuição de Penn State é totalmente diferente. Né? Isso aí não tem nada a ver com a silagem de planta inteira. Tá? O que a gente quer minimizar é partícula na 19, porque a gente sabe que vai ter seleção, tá? E eu não ter um fundo excessivo ali, tá? Porque às vezes eu vou ter muito material, né, realmente em partícula muito fina. Aí a distribuição entre 8 e fundo, isso aí vai depender muito de nutricionista, se é para gado de corte ou gado de leite, tá? Mas eu, particularmente ainda, Gustavo, eu ainda não tenho segurança para falar assim, eu quero isso nessa peneira, eu quero isso no fundo. Por quê? Porque cada vez que eu vou fazer dá uma coisa diferente, então eu não estou conseguindo criar uma referência ainda do que é ideal. Por quê? Justamente por causa do ajuste da máquina, o ponto de colheita que foi realizado. O que a gente tem que minimizar é fibra longa e grão não processado. O resto, meu amigo, vai ajustando ali para ver se você consegue ter um material mais homogêneo possível. Sem sabugo inteiro, né? Ou sabugo em rodela, né? Pedaços de sabugo. Eu ainda não tenho uma recomendação para Penn State para esse tipo de silagem. E acho que nem tem ainda. Não tem, não tem. As que a gente fez e observou, assim, que a gente vem coletando há mais tempo, igual lá no Claudinho da Naviraí, bate aí 10, 45, 45. Normalmente, sabe? 10% da peneira 19, 45 na de 8 e 45 no fundo, né? Normalmente dá isso aí, né? Não estou falando que isso é uma regra, não. Só para o pessoal ter uma referência. Mas é isso aí. Vendo na peneira de 19, tem 10%, mas que 10% que é esse? É homogêneo? Bem picado? Ou é fibra muito longa, né? Sim. Então, isso é importante falar. Mas eu já vou... eu já peguei em consultoria aí, Gustavo, de confinamento, os caras não querem nem os 10% na 19, que eu falei, cara, o vai selecionar isso aqui, né? Tem que levar isso aí para 5, 4%, e aí vai mexendo na máquina. Não, né? claro, claro. Eu vou só fazer algumas perguntas aqui. Que o pessoal perguntou aqui, o Eduardo, na dieta de Snapple, entra em qual porcentagem substituindo qual alimento? Eu vou dar minha resposta, mas aí eu já passo para o Alan. Cara, o Snapple a gente tem que lembrar que é um alimento que é um concentrado. Né? Ele tem fibra, mas é concentrado. Né? Majoritariamente ele tem mais amido. Né? Então, ele vai entrar substituindo fonte de amido, ao meu ver. Tá ok? E o desafio dele que eu vejo, né, Alan? Isso aí eu já conversei com algumas pessoas, pro gado de leite, que se a silagem de milho do cara foi bem feita, tá top a silagem de milho planta inteira, não teve cigarrinha, não teve seca, não teve nada, foi colhido no ponto certo, não foi aquela silagem passada, o snap vai bem, tá? Mas se tiver uma silagem, porventura aquele ano você colheu ela passada, que a fibra está menos digestiva, que você colheu mais velho, aí se você tivesse um reidratado ou um grão úmido, entraria melhor. Porque nesse cenário, você vai estar adicionando mais fibra ainda à sua dieta. Fibra de palha, fibra de sabugo, e poderia ser um problema, né? Para esse cenário, tá? Mas eu queria as suas considerações aí, o que você acha do Snap aí, qual alimento que você substitui, quando substitui. Não, realmente a substituição de fonte de amido é o mesmo raciocínio, não considero a fibra do Snap como fibra fisicamente efetiva, cada um vai trabalhar de um jeito, eu procuro, por medida de segurança, não contar com essa fibra, e sim substituir com o produto fibroso, né? Geralmente casquinha ou polpa cítrica.
até caroço de algodão é difícil contar isso para substituição de caroço de algodão, porque caroço tem uma função bem diferente no rumen em relação à palha do snap, tá? Mas algo que eu levo em consideração é que a fibra dele, sim, vai entrar lá na minha conta para poder limitar consumo por indigestibilidade do FDN, tá? Quando eu estou trabalhando com um FDN de forragem ou fibra muito alta na minha dieta, dietas aí acima de 55, 56% de forragem, eu já tomo um pouco de cuidado, porque a gente sabe que a digestibilidade desse FDN é ruim, não é boa, e ela pode estar me ajudando a causar limitação física, tá? Mas é fonte de amido que vai entrar, realmente. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Jean. Para esse tipo de armazenamento, quanto à vedação, recomenda uma lona acima de quantas micras, né? A gente não falou de micras aqui, mas o Alan, eu vou deixar para ele, porque ele comentou aí com validade de lona, tempo da validade da lona com relação ao V, né, Alan? Mas o Uhum. que você... Só para o pessoal estar atento. O pessoal, assim, plástico 100% virgem, né? Não comprar material com lona com material reciclado, porque a durabilidade é baixa, a resistência mecânica é ruim. Tratamento V de no mínimo 12 meses. Então, o termo de garantia da lona vai te dizer isso aí, tá? E basicamente é isso. Assim, a micragem da lona é menos importante do que só a lona ter tratamento V. Muita gente não sabe disso. Você tem uma lona lá que tem 180 micras, mas que tem 12 meses de garantia por ter filtro solar aditivo, né? É melhor do que uma lona de 200, 220 micras que não tenha aditivo anti-UV. Né? Então é importante que a sua lona tenha proteção contra raios UV, porque elas vão estar ali durante um bom tempo agindo em cima desse plástico. Tá? Então 200 micras, 180, com tratamento UV, 100% de plástico virgem. Show de bola. Bom, tem como fazer snaps de suco? Você falou, já mencionou, Eduardo, ele tinha comentado aqui, não sei se você estava no início, falando da dificuldade que ele tentou fazer e não deu um resultado interessante. Pra, Não é isso, Alan? sim, para vaca de leite, né? A gente conseguiu uma quebra de 48% de grãos em pelo menos duas partes, ou seja, duas bandas do sorgo. Tá? Lógico que tinha a parte mais fina, a parte mais grossa, mas tudo que estava quebrado em pelo menos duas partes representava 45, 48% do material, separado o grão da fibra. Tá? Então eu acho que é um resultado muito ruim pensando em vaca de leite, porque tinha grãos inteiros, né, ou grãos simplesmente lascado. Agora, não sei, acho que para gado de corte, se isso poderia funcionar, ter resultado, não tenho experiência. Mas a minha experiência é que a gente ainda não detém de colheitadeiras com cracker específico para moer sorgo. Show de bola. Para finalizar aqui, uma pergunta da Nayara, da CCPR. Comenta sobre o uso de Snaplage em silagem de milho e silagem de milho com alta porcentagem de amido. Quais os pontos principais a serem observados? Isso eu acho que para dieta de vaca de leite, né? Se você tem uma silagem aí com acima de 36 de amido e o SNAP, quais os cuidados aí que eu tenho que ter nesse sentido aí na hora que eu formular essa dieta? Nayara, assim, eu já tive essa experiência, não foi legal, tá? Porque era uma silagem que a gente tinha mais de 40% de amido e ainda tinha o Snaplage para utilizar. A gente teve muita dificuldade de abaixar o amido dessa dieta, porque tinha tanto amido na dieta que restringia realmente o consumo das vacas, tá? Então, a solução que eu encontrei para esse produtor foi maximizar o máximo de silagem possível, diminuir o máximo de Snaplage e colocar feno na dieta, tá? Feno, né? Feno realmente que é e nem feno bom, feno ruim, é para realmente diminuir, né, diluir um pouco o teor de amido e ter um efeito de mastigação, né, nessas dietas. Mas é uma dificuldade. Eu acho que quando você for trabalhar com Snaplage, não procure erguer muito a plataforma da sua forragem pensando em fazer silagem de corte alto. Tome cuidado com essa estratégia. Show de bola, moçada. Pessoal aqui agradecendo, Alan. Essas lives são ótimas pelos comentários práticos e os desafios do dia a dia. O Daniel Fomelo e outras pessoas aqui. Cara, foi 1h45, né? Foi muito assunto, o pessoal ficou aqui até o final. Só finalizando aqui, um perguntou sobre barreira de oxigênio, a gente bateu em cima que tem que usar, que é um alimento. Eu uso em todas as silagens, né?
Então, nessa ainda especialmente, se for de grão úmido, reidratado ou snap, porque é um alimento ainda mais caro ainda que você está colocando no silo. Mas, Alan, obrigado, cara. Acho que foi muito prático. Eu nem vi a hora passar. O pessoal aqui gostou demais. Quem não pôde assistir vai estar no Spotify, no YouTube. E aqui também vai ficar salvo. Spotify, o pessoal, quem não segue a gente ainda, segue lá. Porque dá para ouvir no carro, né? Acho que essa é a principal vantagem. Quem não segue o Alan ainda, pô, segue ele lá. Ele posta coisa lá bacana também sobre o dia a dia. Coisa muito prática. Eu acho que, assim, o grande virtude do Alan é essa prática que ele tem, né? Ele sabe falar isso aí de uma maneira muito concisa, né? Com muita autoridade. Então a gente já se conhece há muito tempo, troca muita ideia e eu acho que é uma boa pessoa aí para vocês estarem contactando também, se precisarem de consultoria, assim como nós da Trekking, que ele presta consultoria tanto na parte de silagem como de nutrição. E agradecer aí, Alan. Muito obrigado aí, cara, por ter aceito o convite e ter ficado com a gente aí quase 1h50 falando aí só desses 3 tipos de silagem. Gustavo, eu que agradeço, né, a oportunidade de a gente estar conversando novamente, algo que a gente faz corriqueiramente, né, sempre estar conversando. E, assim, como mensagem final, eu falo para os técnicos, os zootecnistas, os veterinários, os agrônomos que estão aí nos acompanhando, cara, não tenham medo de silagem de grãos. Não é um bicho de 7 cabeças. Todo dia eu ainda vejo muita gente que não conseguiu aplicar, tem medo, tem receio. Não tenha esse medo, né? Quebre essa barreira, né, limitante, porque eficiência alimentar é a palavra da vez na nutrição. O que se aplica à nutrição de precisão, nós estamos falando de eficiência alimentar. Nós precisamos ter mais eficiência. Nosso milho é duro, nosso milho é indigestível, o milho brasileiro, então nós temos que usar dessa ferramenta simples, cara. E por incrível que pareça, ainda tem muito produtor que não faz silagem de grãos no Brasil, né? E é incrível a quantidade de produtores que se beneficiariam disso, né? Então, toda uma pecuária, né, se beneficiaria de poder utilizar de forma mais eficiente os grãos em sua propriedade. Então, corram atrás, tem informação, tem literatura, tem cartilha técnica, tem manual, o Trekking tem, né, tem consultor para fazer isso, corre atrás que dá para fazer, né? E quem só sabe fazer quem faz, né? Eu demorei 14 anos para fazer silagem bem feita e todo dia eu tô aprendendo, né? Então, assim, tem informação, troca ideia, não tenham medo, né? Silagem de grãos é uma ferramenta tecnológica acessível por qualquer tamanho de produtor. Então, show de bola. Assina embaixo. Eu acho que quanto mais fizer, mais vai aprender, né, Alan? E cada fazenda vai ter sua peculiaridade. E o marinheiro bom é aquele que já passou por vários tipos de situações, né? Então, quanto mais você se colocar para fazer esse tipo de tecnologia, você vai aprender mais como aplicar, como fazer para o pequeno, médio, para o grande produtor. Isso aí vai te dar mais bagagem, mais know-how. E aprender a fazer a silagem, cara, até você que é consultor, vai gerar mais valor na sua consultoria, né? Eu acho que esse é um ponto também muito interessante. Então, entender de silagem, seja qual for ela, isso vai agregar valor na sua consultoria e vai agregar valor para o produtor também, né? Aqui está falando 2 pessoas que dá consultoria em silagem e pode bater firme nisso aí, né, Alan? O quanto que isso fideliza o cliente a gente, né? E por quê? Por que fideliza? Porque gera valor no final, né? O cara vê o valor de ter uma silagem bem feita, aproveitando a oportunidade de mercado e tudo mais, né? Exato. Então, assim, eu agradeço você imensamente pelo seu tempo. Um bom descanso e só deixando a mensagem para o pessoal final que toda segunda a gente vai fazer uma live, né? Seja com um consultor, com um gerente de fazenda, com um professor, pesquisador, o intuito nosso aí, ou startup que a gente está trazendo aqui. Semana passada foi a Olho do Dono, para a gente sempre trazer vários olhares aí da pecuária e para agregar como foi essa aqui hoje, né? Porque eu acho que foi a live mais longa que a gente fez aqui, Alan. Muito obrigado mesmo. Beleza? Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos os amigos que participaram também, que eu vi. Bastante gente entrou aí. Um abraço, boa noite. Participou com a gente. Fique com Deus, todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.